Vamos falar sobre o tratamento adjuvante e neoadjuvante no câncer de mama, com algumas novidades de um dos medicamentos mais versáteis aqui da ASCO de 2019, o Olaparib. Dr. Daniel Gimenez, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas de São Paulo, acompanhou a todas as discussões e agora especifica aqui os detalhes. Doutor, bom dia. Bom dia. Foi interessante, sim. É até interessante que talvez a gente está numa transição e mudança de paradigma. Então, talvez não vai ser uma pessoa com câncer de mama, vai ser uma pessoa com uma doença maligna que tem uma mutação específica. Isso está começando a acontecer em outros tumores também. E no caso do BRCA, está acontecendo. Então, no primeiro dia aqui da ASCO, teve um estudo importante em câncer de próstata com mutação no BRCA e usando o Olaparib. Tem o que você acabou de comentar, que foi um estudo importantíssimo em câncer de pâncreas. E câncer de mama e ovário já é uma coisa já mais conhecida. Mas o que é interessantíssimo é que assim, o alvo está se expandindo e os resultados positivos estão aparecendo. Hoje, pela manhã, teve uma apresentação muito importante de um estudo chamado GEPAR-OLA, OLA justamente de Olaparib, o grupo GEPAR, é um grupo alemão muito grande, que avaliou justamente o Olaparib num cenário que a gente ainda não tinha analisado, que é em pacientes com dificuldade, ou seja, a ausência da recombinação homóloga, que é o defeito que a mutação no BRCA provoca, e aí justamente dá a opção de usar o Olaparib, mas não em doença metastática, no universo neoadjuvante, ou seja, fazer antes da cirurgia, para ver se melhora os resultados, comparando com regimes tradicionais de quimioterapia. Então foi um estudo que comparou a quimioterapia tradicional, um grupo recebeu carboplatina e o outro grupo Olaparib. E no grupo que recebeu o Olaparib, teve um ganho substancial em termos de taxa de resposta completa patológica. Então, dando uma dica, assim, na realidade é um estudo randomizado, ou seja, é um sorteio entre os dois braços, só que a gente considerou como um estudo fase 2. Então, ele ainda não tem o mesmo poder do que a gente chama de um estudo fase 3, que tem análise de sobrevida, que tem um método um pouco mais rigoroso, e é justamente o estudo fase 3 que coloca a droga para ser utilizada na prática clínica nesse cenário, porque câncer de mama e câncer de ovário metastático já está aprovado, né? Então foi um estudo interessante que já mudou um pouco, ou seja, ampliou mais ainda uma opção do uso do Olaparib, mas um universo diferente do câncer de mama. Além desse estudo, teve mais, essa apresentação ela separou em HER, em luminais e triplo negativo. Do triplo negativo, justamente esse foi o mais interessante. Do HER, de fato, não teve muitas mudanças, mas tem dois estudos muito interessantes, avaliando no universo neoadjuvante, comparar o que a gente já faz, que é o duplo bloqueio, o trastuzumab e pertuzumab, com uma droga que é o TDM1. TDM1, que é o Kadcyla, que a gente já usa no cenário metastático, com uma boa eficácia. Agora tem um conceito que saiu em San Antônio, os pacientes que têm doença residual, de oferecer o TDM1 foi melhor do que manter o trastuzumab, e agora no universo neoadjuvante, numericamente não foi idêntico ou até superior ao duplo bloqueio, o trastuzumab, pertuzumab e químio, mas foi menos tóxico, e em pacientes com receptor hormonal positivo, ou seja, que a gente chama luminal HER, o resultado em taxa de resposta completa patológica foi muito igual. Então a gente vai também ter que aguardar um pouco com o tempo, a análise da expertise, para ver se isso vai ser incorporado. Mas assim, por baixo, a gente já considera que isso possa vir a ser mais uma opção para ofertar no tratamento neoadjuvante. E já no universo dos tumores com luminais, ou seja, com expressão de receptor hormonal e receptor hormonal negativo, receptores de HER2 negativo, teve um estudo mais um estudo que não mostrou um benefício no tratamento estendido com hormonioterapia, com letrozol, um estudo italiano, e mais um
incorporando, então, ou seja, fazer tratamento estendido, cada vez mais a gente percebe que mais que 5 anos, 10 anos de endocrinoterapia adjuvante, não vai ser para todo mundo, e a gente já tem esse conceito, só veio reforçar, então não foi uma novidade. Mas amarrado a isso vem um refinamento do TAILORx, fazendo uma nova análise, colocando dados clínicos, ou seja, grupos de risco clínicos e patológicos associados aos resultados do TAILORx. Então, refinando um pouco o resultado, isso foi realmente interessante. E também a última apresentação dos luminais, que era o BCI, que é um Breast Cancer Index, que é uma assinatura genética para saber qual é o grupo que realmente vai se beneficiar desse tratamento estendido que a gente tem colocado em questão para vários casos. Então, em pacientes com linfonodo positivo, o resultado foi interessante porque ele conseguiu mostrar que cerca de 50% dos pacientes não necessitariam de um tratamento estendido. Então, por um outro lado, temos essa assinatura, mas há 2 anos atrás foi apresentar em San Antônio um score clínico patológico simples, baratíssimo, que também pode entregar essa mesma expectativa e pode nos auxiliar da mesma forma a não estender o tratamento. Assim, não foi nada muito implosivo, assim, de mudanças drásticas, mas foi proveitoso. Mas, de fato, como você introduziu, voltando à nossa introdução, o olaparib, de fato, eu acho que é a droga da ASCO desse ano. Sim, acho que foram feitas algumas releituras de tratamentos, algumas modificações que acabaram incluindo o olaparib num número muito maior de tumores do que a gente já estava acostumado, né? E isso vai se ampliar. Tá? Vai vir outros tumores, a tendência vai ser essa, a gente começar a individualizar tratamentos pelas mutações que os tumores apresentam, ou até eventualmente uma paciente que participa de uma família de mutações. Né? Então, BRCA, a gente fala pâncreas, a gente fala mama, a gente fala ovário, tem outros tumores mais raros que estão envolvidos a mutação no BRCA, que eventualmente também possam ser beneficiar de olaparib, coisa que nunca a gente já pensou isso em algum momento para trás. De agora para frente, vai ser uma mudança assim, de paradigma que já tá endereçada. Boas notícias, então. Obrigada, doutor Daniel. Eu sou Daniela Barros, repórter especial do Grupo Oncoclínicas na cobertura da ASCO 2019.